faz presente aí todos os dias aqui no programa, tá presente. Mas hoje nós vamos ter um programa ainda mais ligado a isso. Sabe por quê? A gente está passando já há um ano, né? Um momento tão complexo e que cada vez mais chegam novas informações para a gente e novas oportunidades da gente entender o que acontece e qual seria a postura ideal que a gente teria que ter nesse momento, né? Corretamente, Kátia, você falou tudo. Boa tarde, pessoal de casa. E hoje a gente vai falar de Covid e de vacinação, porque acho que é o assunto mais curioso que todo mundo quer saber no momento, né? É, mesmo porque a gente quer entender a chegada das vacinas, a distribuição das vacinas, essa nova onda, os laboratórios, porque, pelo menos o que a gente vê nos noticiários, que a Pfizer e a Johnson Johnson estão aí em conversa com o governo para trazer mais vacinas. Então, eu acho que a ansiedade do momento é justamente essa. Todo mundo está, no mundo inteiro, esperando a vacina chegar e a gente começar a ter uma vacinação numa velocidade que a gente precisa. Sim, né? Que a gente possa retomar a nossa vida como era, né? Sim. Talvez não vai ser mais como era antes. Não, acho que não. E vacinar hoje não significa que amanhã você larga a máscara e larga tudo. Mas a gente tem que entender em detalhes isso, né? Agora, em contrapartida, eu acho que é importante a gente perguntar para quem entende do assunto e não adivinhas e nem tão pouco gente que acha que entende. Hoje, Dr. Marcos Boulos, que é infectologista, membro do Centro de Contingência do Coronavírus do Estado de São Paulo, está com a gente. Muito boa tarde, Dr. Boulos, tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos vocês. Agora, deixa eu lhe perguntar, a gente está numa levada, e o Alex estava dizendo aqui, das pessoas ansiosas querendo saber das vacinas, chegada de vacina, a expectativa que a gente vê hoje é que a vacina chegue logo. Só que a gente vê os números de casos de pessoas contaminadas no Brasil ainda muito alto. Para vocês, da saúde, como vocês encaram esse momento que a gente está passando? Bom, em termos epidemiológicos, nós estamos no pior momento da pandemia aqui no Brasil e aqui em São Paulo em particular. Nós estamos com uma disseminação muito grande, o número de casos na UTI ultrapassou o pico do ano passado e, de fato, a situação ficou mais dramática ainda com o aparecimento dessa variante de Manaus, que tem uma possibilidade de transmissão maior do que a variante original. Então, a situação é bastante complexa e nós temos que nos precaver com relação a isso. Variante que tem um poder de infectar as pessoas com uma facilidade maior, ela vem mais forte também no sentido de trazer mais dificuldades para as pessoas, porque muita gente está dizendo assim, uma vez que você pega essa variante, ao invés do vírus anterior, você ficar doente 5, 6 dias depois de ter complicações, agora com essa variante, tem pessoas com 3, 4 dias já passando do nada para um momento muito mais delicado de saúde. Isso é real ou não, doutor Boulos? É verdade, é verdade. Nós não temos ainda esses estudos completos para dizer que a gravidade é maior, mas a sensibilidade nossa é essa, porque nós temos hoje uma enfermaria com vagas, mas as UTIs não estão com vagas, então mostra que os pacientes estão ficando mais graves. Então, além da disseminação grande, a gravidade e principalmente o que tem acontecido, que não aconteceu no ano passado, com muitos jovens sendo infectados e ficando graves, né? O que é só idosos, claro que os idosos aí têm a preponderância quase absoluta, mas está aparecendo muito em jovens e estados graves de idosos. Isso porque a gente nem começou a pagar a conta do carnaval, né? Exatamente, porque tem tudo que a gente plantou ali, quem não tem responsabilidade, né, doutor? Pois é. Agora começa a chegar esse resultado, né? Você tem, além de tudo, o que está acontecendo há bastante tempo, as pessoas não estão mais seguindo as recomendações sanitárias, aglomerando-se em todos os lugares e deixando de usar máscara. Quando nós tivemos o período melhor ano passado, é quando houve o uso de máscara coletivo, pelo menos em São Paulo, que houve uma diminuição do pico que era esperado muito maior, as máscaras conseguiram segurar. Agora as pessoas usam sem máscara ou máscara no queixo e fundamentalmente estão participando de aglomerações, o que não acontecia no ano passado. Agravado ainda com essa nova cepa ou nova variante que tem uma transmissão maior, então nós estamos numa situação bastante delicada mesmo. Agora, o que é muito triste é que a gente vê que isso aconteceu com alguns países, na Europa, nos Estados Unidos. Hoje o presidente dos Estados Unidos está falando justamente sobre isso. Eu preciso da ajuda de vocês, dizia o presidente dos Estados Unidos, porque ele falou,
um ano, a gente teve mais americanos mortos do que as 3 últimas guerras. Isso não pode acontecer. Então é hora da gente se precaver, da gente se cuidar. E o brasileiro, muitas vezes, ele por ser tão otimista, eu acho que ele acaba vacilando nos cuidados básicos, como o senhor falou há pouco do uso de máscaras. Não é hora da gente se aglomerar, não é hora. Eu também estou cansado, o senhor também está. Todo mundo está cansado dessa vida de só limites aqui e ali, mas é momento que a gente tem que fazer isso para ter saúde e não contaminar as pessoas próximas a gente também, né, doutor Boulos? É isso aí, você deu o exemplo dos Estados Unidos, que como o Brasil teve, agora não nos Estados Unidos, presidentes negacionistas. Eles não aceitavam que essa doença não fosse importante, não lideraram, que é normal, o poder federal liderar toda a campanha, uniformizar condutas, distribuir vacinas. Isso não aconteceu nem lá nem aqui. E qual a consequência disso? O país de maior número de casos, maior número de mortes é os Estados Unidos, segundo o Brasil. Então, agora a gente começa a ver o quanto que aquela negociação lá atrás das vacinas devia também ter acontecido com uma responsabilidade maior, né? Sim, a própria Pfizer, né, Kátia? A própria Pfizer. Que hoje foi aprovada pela Anvisa, de maneira geral, não de uso emergencial, e que lá atrás já tinha oferecido uma quantidade de doses interessantes nesse momento para o nosso país e que não chegou ao acordo, né? Ninguém respondeu para eles, né? Não era interessante, por causa da responsabilidade. Mas aí a gente fica como agora, doutor? Não tem dúvida. Veja, não vai ter vacina mesmo para todo mundo, porque a capacidade produtiva de vacinas por todos os laboratórios não consegue suprir a necessidade da humanidade, porque essa vacina não existia antes. Sim. Então você tem que produzir vacina para 7 bilhões de pessoas com 2 doses, quer dizer, 14 bilhões de doses. Não existe capacidade produtiva para tudo isso em curto espaço de tempo. Obviamente, o Brasil chegou muito atrasado, nem entrou na competição pelas vacinas. Eles ficaram tranquilos com as 2 vacinas que já tinham um convênio que estavam sendo produzidas no Brasil, que é a Sinovac aqui em São Paulo e a da AstraZeneca no Rio de Janeiro, mas ficaram esperando as vacinas estarem sendo produzidas, quando os outros já estavam na frente, já tinham produtos, né? A da Pfizer, a Moderna, a Sputnik 5 da Rússia, todas elas já estavam sendo testadas e estavam sendo utilizadas. E nós não entramos na competição. Isso fez com que nós estivéssemos atrasados. Agora nós precisamos não dar. Só as vacinas que nós temos aqui de produção nacional não suprirão a necessidade da população brasileira. Nós vamos ter que ter, para vacinar rapidamente, diminuir esse ônus que a doença está causando, a gente precisa de mais vacinas do que as que nós temos aqui. Agora eu lhe pergunto, se a gente precisa vacinar pelo menos 70% da população para a gente conseguir controlar esse vírus, acho que o mais sério é isso. A gente está falando de uma variante, né, só do vírus, mas a gente sabe que quanto mais tempo a gente levar para vacinar um número grande da nossa população, mais variantes podem surgir, mais complicações a gente pode ter. Quanto tempo o senhor acha que vai levar para, de fato, a gente conseguir no Brasil, pelo andar da carruagem, para a gente vacinar cerca de 60% a 70% da população? Não sei, depende muito do fornecimento de vacinas, mas nós acreditamos que vai atingir esse nível provavelmente em termos de outubro e novembro, que nós vamos ter. E a vacinação provavelmente só vai acabar o ano que vem, né? Mas tem que lembrar que as variantes não é só por falta de vacina, as variantes é por causa da exposição enorme que está acontecendo agora. Quanto mais transmissão você tem, mais variantes você vai ter. Então precisa diminuir a transmissão e para isso as pessoas precisam tomar cuidado. Sair menos possível de casa, quando sair, usar máscaras, evitar aglomeração, reuniões de aglomeração, isso é fundamental nesse momento. Quanto mais pessoas contaminadas, mais carga viral a gente recebe, talvez por isso que o vírus fique mais forte, é bem isso? Explicando de uma forma simples, doutor Boulos? Não é bem o vírus ficar só. O que acontece? Todo agente infeccioso que entra no corpo humano, quando ele começa a perceber que está produzindo já estão querendo matá-lo, ele muda. Tem a mutação. O vírus se adapta a um novo momento do corpo. E aí aparecem mutações. Quando você tem muita infecção, a mutação aparece mais, possivelmente aparece com muito maior frequência. Isso acontece também com a resistência a antibiótico. Quanto mais antibiótico você usa, os micro-organismos, as bactérias, começam a ficar resistentes a ele e vão se adaptando. Então, é necessário não deixar circular muito nesse momento o vírus para evitar novas variantes.